Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o Will. We have to find Will. Where is Will? E aqui é João. Estamos no InfectoCast, não estamos no episódio de Stranger Things, mas se você por acaso, igual eu, também se chama William, também se chama Will, e assistiu Stranger Things e teve pesadelo, ficou escutando Will, fica aqui minha identificação com você e bem-vindos ao episódio que a gente vai falar de Stranger Bugs. Bem-vindos ao nosso novo quadro do InfectoCast, que a gente vai trazer bichos estranhos. Então, nada mais justo que começar com esse bicho muito estranho, né, Will? Exatamente. Se você já não tinha pegado as referências de spoilers, sempre que uso meu computador, eu sempre deixo aqui o Run aqui no meu computador. Foi de Stranger Things, mas a gente vai falar de uma bactéria que talvez seja aqui o nosso devorador de mentes, porque gosta de causar meningite, lembra tudo que é do mundo invertido, porque gosta de temperaturas geladas, né, João? Vamos falar de um caso clínico, talvez, pra galera entender a nossa bactéria de hoje? Eu gosto muito de um caso que ele é um pouco lúdico, ele é uma derivação do caso do House, que é muito bom, né? E tem um moço de 40 anos, que ele usa inibidor de bomba de prótons porque ele tem uma boa e velha gastrite, e ele vai vai participar de uma daquelas degustações de queijos e vinhos, que tem aqueles queijos exóticos fabricados ali localmente, no interior, né? E aí, alguns dias depois de se alimentar com esses queijos, ele começa com um quadro de febre, dores musculares muito intensas e um quadro de diarreia. E aí ele começa a ser acompanhado pelo House. E aí um belo dia, de repente, esse cara começa a ficar completamente maluco, pirado, psicótico, com febre, tem uma meningoencefalite gravíssima e cresce uma bactéria na hemocultura. Que não é o Vecna nem Demogorgon, é a boa listeriose, a Listeria monocytogenes. Esse bicho aí é um bicho que a gente tem que lembrar, saber que ele existe, porque infelizmente é um potencial causador aí de graves doenças, morte e mortalidade, principalmente em gestantes, idosos e pacientes imunodeprimidos, e um causador de algumas síndromes clínicas que é importante a gente entender. Exatamente, João. O nome Listeria monocytogenes é uma bactéria que foi descrita pelo um dos médicos ou microbiologistas mais famosos, que é considerado o pai da antisepsia, lá no século XIX, que era o Joseph Lister. Do Listerine, o mesmo nome, exatamente. Vem dali. E eles viram, tinham tido, se eu não me engano, foi um surto em coelhos, em um terrário. Eles tiveram um surto de uma bactéria, eles foram lá e viram que tinha um monte de aumento de monócitos, né? Então, por isso que ficou esse nome, Listeria monocytogenes. Que é a bactéria descrita pelo Lister está associada com monocitose, aí ficou Listeria monocytogenes. E aí já fica a primeira dica, né? É uma bactéria que a gente encontra em animais, é uma bactéria que a gente encontra no meio ambiente e existe uma porcentagem da população que pode ser até colonizada por ela. Tem alguns estudos, assim, até 10% dos adultos pode ter no intestino. Pelo que eu tinha visto, exatamente. Mas, de uma forma geral, não é tão comum assim, mas a gente está falando aqui de um bastonete gram-positivo, né, João? Não esporulado, no caso. É um daqueles BGPs. Então, é importante já desde o começo lembrar que quando você está pensando em Listeria, como é um bacilo gram-positivo, frequentes contaminantes são bacilos gram-positivos. Então, você tem que avisar que você está pensando que pode ser sim um bacilo gram-positivo, tá? Nos imunodeprimidos, vários laboratórios têm a rotina de deixar a cultura lá mais tempo, mas nesse caso você pode precisar avisar. Sempre que a gente fala de bacilo gram-positivo, que a gente pensa nesses bichos estranhos, Listeria, actino, rodococo, não sei o quê, é uma bactéria que não é comum. Às vezes é um Corynebacterium, é um contaminante, mas você precisa identificar. Então, cuidado com o BGP em pacientes que estão com um quadro de sepsis, você tem que valorizar, mesmo que pareça colonizante inicialmente, uma vez identificado, você pode encontrar uma bactéria patogênica, como é o caso da Listeria. Então, só lembrar que é um BGP, é um bicho meio... e é um anaeróbio facultativo também. Então, eventualmente, vai crescer no frasco de anaerobiose. Então, só lembrar que é um BGP. BGP a gente não vê todo dia. Perfeito, João. E um dos principais motivos de preocupação do ponto de vista de saúde pública não é só as causas de infecção de uma forma geral, quando a gente vê casos agudos no hospital, mas também de intoxicação alimentar, né? Na verdade, Perfeito. É um caso de infecção relacionada a alimentos e armazenamento de alimentos. A Listeria sempre tem a ver com alimentação, sempre tem a ver com a contaminação do alimento. E aí pode ser
todo tipo de... Na literatura tem de tudo. O classicão é o queijo não pasteurizado, que a gente brincou aqui com a degustação de queijos e vinhos. O clássico é o queijo, laticínio, produtos de laticínio que tem contaminação. Só que tem na literatura surtos Tudo, né? de tudo que você pode imaginar. Tem até de manjericão no Brasil, relatado já encontrar listéria no manjericão. Então, assim, tem de tudo que você pode imaginar, com tipos de carne, com tipos de laticínios, com uma série de alimentos diferentes. Inclusive, foge de... Assim, não dá para dar um padrão. É tal alimento. Mas o clássico é o leite não pasteurizado. Exatamente. Assim, vendo os artigos, né? Assim, tinha caso de descrição de intoxicação de linguiça de fígado, intoxicação de brotos, intoxicação de sorvete. Sorvete, é verdade, é um dos... Mas é exatamente isso que você comentou. Acaba sendo queijo um dos principais. Inclusive, no Brasil, você não pode ter comercialização de queijo que não tenha passado... que não seja feito com leite que tenha passado pelo processo de pasteurização. E justamente essa questão de temperatura, né? A gente, Exato. né, brincando aqui, Stranger Things, o Vecna que quase morre com calor lá. Aqui é a mesma coisa, né? Essa questão de quebra de temperatura já é o suficiente para você conseguir destruir a bactéria. Tem muito estudo in vitro mostrando isso, que quando você faz o HT, você praticamente... Mesmo que tenha listéria lá, a chance disso crescer já... Você mata tudo mesmo. E a mensagem aqui é a seguinte: qualquer alimento que não passe pelo processo de cozimento de temperatura já é um fator de risco. Então, por isso que a gente comentou de queijo que não passou por pasteurização, brotos, sorvete, alimentos que vêm prontos. É muito clássico essa questão de qualquer alimento pronto, né? Que já é, assim... vou abrir e comer, né? Isso é importante, porque você pode ter surtos, inclusive você pode ter ponto de vista de hospital, controle de infecção. Se você tiver um caso de listeriose que, por exemplo, uma pessoa que está internada há muito tempo, é uma preocupação com a alimentação do próprio hospital, se existe contaminação do alimento, ou se existe alguma contaminação cruzada dentro do hospital, de uma pessoa para outra, uma coisa nesse sentido. Uhum. Então, é uma preocupação grande. Em saúde pública, quando você tem um caso de listeriose diagnosticada, geralmente algumas pessoas, isso é importante dizer, já tiveram, assim, uma intoxicação alimentar, uma diarreia febril lá, que não foi nem diagnosticado nada. Porque essa pessoa procurou auxílio médico, foi tratada ali e a pessoa melhorou. Mas aí chega aquele idoso, chega aquele imunodeprimido e aí tem um quadro de listeriose. Então, pode ser que tenha, e aí é bem descrito, vários surtos que você tem que investigar, notificar e ir atrás. E, inclusive, é uma das causas de recall de alimentos, porque Exatamente. o alimento pode ficar lá conservado, quer dizer, a bactéria fica no alimento lá conservado, e mesmo depois de muito tempo, você tem que tirar o alimento, porque ela aguenta ficar lá quietinha, vai sobrevivendo. Mas como você já mencionou, a gente tem uma preocupação com imunossuprimidos, mas acho que vale a gente comentar talvez como seja a infecção por ela. Beleza. Justamente como você comentou, a alimentação, né? Isso, as síndromes clínicas, a gente sempre pensa assim, no período de incubação da listéria é relativamente curto, pode ser horas, tem relato de horas, que é uma ingestão muito grande de alimento contaminado. Porém, a gente espera que até algumas semanas, até 2 semanas, mas geralmente é uma coisa rápida, não é uma coisa demorada. Uma vez que você se alimentou, não demora tanto tempo para você ter o quadro infeccioso. A síndrome clínica, ela vai desde um quadro de diarreia febril, aquela coisa tóxico-infecciosa que não tem uma causa muito clara, uma síndrome de diarreia aguda, tá lá, pode ser isso. O que é característico de ter febre alta, ter muita dor muscular, é comum, é relatado, mialgia, tá? Mas até aí, um montão de coisa faz isso, né? Inclusive um diagnóstico que às vezes passa despercebido com quadro de diarreia aguda, porque vários laboratórios não fazem a pesquisa dela Exato. de rotina quando está investigando E diarreia a gente aguda. nem colhe hemocultura de rotina numa diarreia aguda sem Exato. gravidade, a gente não vai colher hemocultura, né? Claro que os pacientes que têm bacteremia geralmente são pacientes mais graves. E aí, qual que é a grande questão? O que ela faz de diferente que eu tenho que lembrar de listéria, que vou pensar em listeriose? 2 síndromes são importantes. A síndrome de bacteremia, sepse, né? Então, sepsemia, enfim, infecção de corrente sanguínea pela listéria. É um quadro que começa no intestino e vai para a corrente sanguínea, é isso que a gente costuma ver, e é típico isso. E o segundo é o que o Will falou, é o comedor de cérebro, aí é a meningoencefalite. E essa meningoencefalite que dessas 2 síndromes, claro, assim como quando a gente pensa em meningococcemia, essas coisas, as 2 são extremamente graves. A forma de bacteremia pode ser até mais mortal em pacientes com imunossupressão, idosos e tudo mais. E na gestante é uma preocupação também, porque ela pode causar, inclusive, a transmissão materno-fetal é frequente. Pode causar perda fetal também, além de ser grave a infecção. Então ela tem, vamos dizer assim, ela consegue passar placenta com frequência. Ela tem Então, essa capacidade de passar barreiras, exato, hematoencefálica, exato. barreira placentária. E isso é uma grandíssima preocupação. É até um dos motivos de alimentação da gestante ser cuidadosa. Tem a ver com um dos patógenos que mais raro, que é preocupante, a listéria, né? E, então, as 2 formas que vão falar pra gente, olha, cuidado, se você tem uma população de risco, uma síndrome que começa com diarreia e vira sepse, e tem um quadro de infecção de corrente sanguínea, e a outra é a meningoencefalite.
E aí, meningoencefalite, quando que a gente ouve falar de listéria? São nessas duas situações. Ou diarreia depois bacteriano imunodeprimido, a gente pensa em listéria. Ou idoso ou imunodeprimido com meningite. Lembra que tem aquela história? Estou com meningite. Quais são os agentes mais comuns? Pneumo, meningo, hemófilo, eventualmente em criança são os mais comuns? São, mas em idoso, em imunodeprimido, o que a gente cobre? Listéria. E aí muda essa cobertura, a gente empiricamente vai pensar em listeriose de uma maneira diferente, vai mudar a nossa terapia. Por que é preciso saber já de cara, a gente vai falar depois, mas cefalosporina não é bom para listéria, tá? E a gente usa cefalosporina de rotina para tudo que é sepse, para tudo que é infecção nossa. Eu acho legal a gente comentar como ela faz todo esse desvio do sistema imune, como é que ela causa infecção e essa particularidade dela. Porque, assim, quando a gente fala em listéria, tem alguns artigos de microbiologia mostrando, por exemplo, uma listéria do lado de uma E. coli. Pô, a E. coli é um negócio gigante, né? Assim, um bicho enorme e a listéria é pequenininho. Tem a questão que a listéria ela tem vários flagelos, ela parece realmente um monstrinho. Então, quando a gente tá brincando aqui sobre Stranger Bugs, realmente porque ela é esquisitona, assim. E isso acaba ajudando nessa questão de virulência. E o fato dela ser pequena, ela causa infecção intracelular. Então, ela tem vários mecanismos de conseguir, quando passa pelo epitélio intestino, pelos enterócitos, entra direto ali escapando ali de fagocitose, ou, na verdade, quando ela é fagocitada... Ela tem escape Escape, ela fica quieta lá dentro. Como se fosse tuberculose, escapa Exatamente. da lesão, da destruição intracelular. Escapa e, né, o teu sistema humoral, até o sistema de opsonização não consegue se livrar dela. Então ela desvia ali do sistema imune. E aí o tamanho, tudo que você falou, facilita essa passagem entre os tecidos, aí até a placenta e aqui a barreira hematocefálica. E tem um dado interessante que foi proposital falar do inibidor de bomba de prótons. Exato. Porque isso é uma coisa muito legal. A acidez gástrica, ela tem um poder enorme de detonar a listéria. Quem usa inibidor de bomba de próton vai ter um pH gástrico mais alto, menos acidez. E isso pode sim ser um fator para infecções de origem alimentar, mas em especial a listéria, que é sensível a essa acidez. Exatamente, João. E quando a gente falou aqui de uma bactéria que consegue escapar de sistema humoral, sobra a imunidade celular. E quando a gente está falando de imunidade celular, aí a gente está falando da resposta melhor que você vai ter para essa bactéria. Se você não tem a resposta melhor com o sistema celular, os imunossuprimidos estão... Tipicamente, e a gestante no terceiro trimestre, tipicamente vai ter uma resposta... idoso, nossos imunossuprimidos, principalmente transplante de órgãos sólidos, né? São vários pacientes que você tem que ter muito cuidado com essa questão de alimentação, justamente porque a resposta imunicelular deles não é a mesma, ou seja, aquilo que eles têm de resposta para a listéria não é legal. Então é pensar nela como um patógeno oportunista de quem tem uma alteração de imunidade celular importante, lembrar dele. Então, e é muito comum inibidor de bomba de prótons nesses pacientes, né? Usa-se muito, né? IBP. Exato. Tem isso também. E beleza, então a gente já entendeu como é que ela consegue fazer a sua via de transmissão, a gente já entendeu aqui os principais grupos de risco e a gente precisa fazer o diagnóstico, né? A gente comentou antes, mas de uma forma geral, a principal forma de diagnóstico ainda acaba sendo cultura. Hemoculturas, cultura do líquor. Lembrando que o líquor, né, tem uma coisa interessante, então, duas síndromes, né? Sepsemia bacteremia sempre nós vamos coletar hemoculturas vão positivas, tem que avisar o laboratório que está pensando no BGP. Isso é importante. A segunda coisa é que quando você tem um paciente com meningoencefalite, você vai colher o líquor, né? O líquor da listeriose, ele é um pouco variado na literatura, né? Estranho. Exatamente. Ele pode se assemelhar a um quadro, pode ter mais linfocitose, mas também pode ser neutrofílico. Ele é meio variadão, ele pode não ser tão típico de bacteriana, ele pode ser uma coisa meio intermediária ali. Então, dá uma dúvida, por exemplo, com o meningo TB, por exemplo, às vezes é um diagnóstico diferencial. Então, pode ter linfo, mas pode ser neutrofílico, os dois. Geralmente tem proteína aumentada, glicose baixa. É uma meningite bacteriana por si, mas ela é um pouquinho, nem sempre é todo neutrofílico, por exemplo. E a proteína nem sempre é um pouco aumentada, às vezes ela é muito aumentada. Então, assim, é um quadro meio difícil. E aí, no líquor é importante dizer, pesquisa direta, pode ser útil, BGP pode vir. Pesquisa direta com bacilos gram-positivos, ainda mais se forem aos pares, pensar em listeriose. É sinônimo de associar ampicilina. Exato. E outra coisa, a cultura pode ter sensibilidade limitada, muitos pacientes já tomaram antibióticos também, não é incomum, tá? E a biologia molecular, então tem PCR para listéria, o painel, o FilmArray que a gente usa muito no líquor, tem listeriose lá, só que tem que lembrar que ela tem uma sensibilidade limitada, que a listéria não é um patógeno tão comum. Então, quando estudam esses painéis,
In vitro, beleza, mas em vivo não tem tantos pacientes nos estudos de listeriose para falar, nossa, então a gente considera que se você suspeitar de listéria, mesmo com um painel genético negativo, você deve continuar assim tratando, esperando cultura e pesquisando. Inclusive fazendo líquores novamente. A gente tem um caso nosso que foi aparecer, a gente suspeitou de listéria, começou o tratamento, o PCR era negativo, mas veio na pesquisa direta BGP. Não sei se você lembra desse caso. Então, só lembrar que continue procurando o bicho, tá? Não desista, acho que é importante isso. E lembrar que a listeriose ela é traiçoeira. Tá? Os casos que a gente teve graves, assim, às vezes a gente não pensou nisso. Então você pega um paciente com um transplantado de rim, por exemplo, chega um quadro de diarreia febril. A gente não pensa em listéria, primeira opção. Aí ele faz um quadro grave, sepse grave, choque séptico. Aí você fala, não, listeriose. Dá ampicilina. Então lembra que tem que dar. Você vai ter muitas situações que, assim, a gente vai cobrir listéria e não vai ser listéria. Exato. Mas por que isso? Porque o prognóstico, a mortalidade é extremamente alta. A casuística varia muito conforme do tipo de imunodeprimido, mas pacientes com a forma bacterêmica pode ser 40%, 60% de mortalidade. Então a gente tem muitos casos que mesmo com tratamento evoluem a óbito. Eu lembro quando estava procurando os artigos aqui para o episódio, tinha um artigo que era Listeria, The Silent Killer. Exato, então, exatamente. Justamente para a gente ter essa pegada. E falando aqui um pouquinho sobre gestante, as suas apresentações podem ser muito variadas. Se for no início da gestação, pode levar a aborto. Se for em fases mais avançadas, pode levar a falecimento da gestante e, né, por consequência, a morte fetal. E você também pode ter casos de infecção em que a criança nasce e depois de algum tempo desenvolve a doença, né? De 1 a 2 semanas tem descrito na literatura. E é bem grave, não é assim? E pode ser muito grave. Então, todas essas apresentações acabam sendo variadas e por isso que é uma população que a gente se preocupa bastante, que é a gestante. Exato. Eu acho que, até pensando no como raciocinar em relação ao tratamento, se você tiver um imunodeprimido com meningite ou idoso, sempre por listéria. A gente falou aqui, mexeu aqui, o Stranger Bugs tá mexendo. Stranger Bugs se comunicando. As mistérios do mundo. Will? Então, sobre uma questão, a gente tá falando de diagnóstico, mas é uma questão que tem tudo a ver com a abordagem, assim, suspeite e comece o tratamento empírico, né? Então, quem que a gente vai pensar nisso? Então, todo paciente idoso ou paciente imunodeprimido com meningoencefalite, a gente deve pensar em listéria até fechar o diagnóstico, começar a ampicilina, a gente vai falar sobre as opções depois. E nos pacientes que têm um quadro, são imunodeprimidos, principalmente células T, aí vale desde transplantados, pacientes hematológicos, pós-transplante, paciente de transplante de órgão sólido, quem usa corticoide, imunossupressor de uso prolongado, essas coisas. Lembrar que existe listéria em todo paciente que vem com quadro de diarreia e aí faz um quadro sistêmico importante. Mas pode ser histoplasmose, pode ser um monte de outro. Pode, mas lembra que tem a listéria na jogada. Especialmente se o paciente evolui muito mal depois de uma diarreia, cubra. A ampicilina não mata ninguém, não seleciona nada de mal, tá? E depois você esclarece o diagnóstico. Sempre lembrar, eu tô tentando trazer coisas assim que, em geral, ficar esperando crescer a listéria, pra daí você decidir que vai cobrir, isso pode ser com um prognóstico ainda pior. Essa doença mata muito, ela é muito grave, ela é realmente comedora de cérebros, ela realmente mata os pacientes. E é uma coisa muito séria. E falando agora sobre tratamento, que acho que sobrou, né, João? Ainda bem que ela é universalmente sensível às penicilinas. Ela tem essa particularidade, essa estranheza. A gente não tem a cobertura das cefalosporinas, ou seja, a clássica ceftriaxona que a gente associa, acaba não tendo a cobertura, mas por isso fica indicado aí a gente acabar usando a ampicilina, acaba sendo a primeira opção. Exato. Quando a gente vai falar de meningite ou infecção grave na gestante. E é em doses altas mesmo, 2 gramas a cada 4 horas, aquela dose tijolada, e podemos ou não associar aminoglicosídeo para sinergismo, a famosa associação congênita, para tentar ajudar, que a gente faz para enterococo, aquela coisa. Pelo que eu vi na literatura, isso acaba sendo um pouquinho mais em crianças feito, porque elas também toleram mais essa questão de nefrotoxicidade. Em adultos acaba sendo um pouco controverso na literatura, porque ela é muito sensível à ampicilina, mas é algo a se considerar, principalmente talvez aí quando você estiver num caso muito grave ou querer uma segunda droga associada. A sensibilidade aos alérgicos aí, a gente usa Bactrim, seria a segunda escolha, né? E tem alguns dados mais recentes com linezolida, tentando ajudar na cobertura. O que acaba acontecendo é assim, a minha sensação desses casos que eu vi, né? Realmente grave comedura de cérebro mesmo. A gente às vezes associa porque o paciente está muito grave. Eles são gravíssimos, esses pacientes, geralmente os imunodeprimidos que fazem listeriose. A evolução deles é muito ruim, mesmo com tratamento, mesmo com tudo certo, esse cara ainda evolui mal muitas vezes por causa disso que você falou, evasão do sistema imunológico, ele precisa de célula T,
esse cara pra ir bem. Então, a gente acaba sendo mais agressivo. A gente, às vezes, quando tem senocentralo, tá com ampicilina, não tá indo bem, a gente põe um Bactrim ou põe a linezolida pela penetração senocentral, que é melhor que a genta, no caso. Então, tentando otimizar o tratamento. Mas, gente, esses casos são extremamente graves. E, por outro lado, quando a gente tem os casos mais leves de principalmente pacientes imunocompetentes em infecção gastrointestinal aguda, boa parte das infecções vão A ser... gente nem vai saber, vai né, que ser era 2 a listéria. 3 dias de sintoma de jeca, né? O paciente Nós vai não ter- saberemos que era Você listeriose. não vai fazer o diagnóstico, não vai nem precisar tratamento e vai melhorar de forma espontânea. Porém, quando você tem alguma indicação de tratamento, principalmente talvez em imunossuprimidos ou gestantes, aí acaba sendo um tempo mais curto e a amoxicilina acaba sendo a opção via oral mesmo. E pra descalonar, se ele for pra casa e você achar que precisa de mais tempo de terapia, descalona a AMP pra Amoxa pra ele terminar o tratamento em domicílio. Fechou? Falamos tudo de... Encontramos Will. Encontramos... Encontramos Will. Vamos embora antes que comece a piscar a luz aqui. De novo. De novo, né? Então, se você gostou desse episódio, siga a gente no Spotify, acompanhe a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, continue acompanhando a gente nas redes sociais, no nosso Instagram. Sempre tem conteúdo novo lá, inclusive de imunodeprimidos. E claro, se você gosta de imunodeprimido, onde tem muita listeriose, né? É bem legal, como vocês viram aqui. Não se esqueça da nossa pós, se inscreva na nossa pós de infecções em imunodeprimidos. A gente vai se ver bastante lá e discutir essas bactérias estranhas, né? E, pra terminar, InfectoCast, a gente te conta o que ninguém te conta. Falou!